Fragmentos de uma vida. Sinais que ficam, mas que definem um caminho. Objetos que nos transportam para uma outra dimensão. Aquela em que a irmã Lúcia estruturou a sua vida, construiu o seu percurso de igreja depois dos acontecimentos inesperados que marcaram a sua infância. Lúcia de Jesus, a vidente de Fátima, a religiosa carmelita, poderá, dentro de algum tempo, ser na igreja um sinal, um testemunho de santidade. Amanhã, em Coimbra, encerra a fase do inquérito diocesano do seu processo de canonização. Seguirá para Roma, com uma vasta documentação recolhida, estudada e organizada por um esforço de anos que tornou ainda mais conhecida esta mulher, a quem, ainda menina, Nossa Senhora apareceu. De facto, estamos a chegar a um número que vai superar as 15.000 páginas e estas páginas têm que estar todas carimbadas pelo notário, neste caso uma notária, têm que estar todas numeradas e temos que fazer duas fotocópias, uma será o chamado transunto e outra será a cópia pública, que este sim será este duplicado que irá para Roma. O que entenda, estamos a falar de facto 15.000 páginas vezes 2, onde tem que estar tudo controlado para saber que não falha nem um número, nem uma fotocópia, nem um carimbo, porque de facto em Roma a primeira análise que irão fazer não é tanto ao conteúdo dos documentos, mas à forma como o processo está apresentado e não pode falhar nada de acordo com aquilo que são as instruções dadas pela Sanctorum Mater. Muitas cartas, muitos documentos, horas extra na Aliança de Santa Maria, a congregação religiosa onde funciona a vice-postulação da causa de canonização da irmã Lúcia. Sim, com todas as copistas que foram nomeadas, com as minhas irmãs que estão a colaborar voluntariamente, sim, temos trabalhado várias noites pela noite dentro, a fim de termos a certeza que tudo se apresenta na medida da nossa possibilidade, feito de acordo com as indicações da Congregação das Causas dos Santos. Mas tratar da santidade de alguém terá que ser tarefa tão burocrática? Ainda que à partida pareça demasiada burocracia, eu penso que representa rigor, seriedade e respeito pelo tema que se está a tratar. De facto, o tema é a santidade, neste caso da irmã Lúcia de Jesus. Lúcia de Jesus merece-nos todo o respeito, porque é uma mulher, é batizada, é uma cristã, foi consagrada, viveu uma longa vida, só isso nos merece um grande respeito pela sua pessoa e esta burocracia também espelha um pouco esse respeito pela pessoa. Por outro lado, o tema que se trata é sério e delicado, é a santidade desta pessoa e aí sim entra todo o rigor e toda a exigência que este processo com a sua burocracia também vai defender e, portanto, ainda que à partida pareça tanto, eu sinto como uma questão de justiça. Lúcia de Jesus viveu 97 anos, a maior parte no Carmelo de Coimbra. A vidente de Fátima era aqui apenas mais uma religiosa na comunidade. Mas era impossível não olhar para ela como uma pessoa especial. Eu vivi com ela como religiosa carmelita e, portanto, foi assim que eu a conheci. Já não a conheci como pastorinha, logicamente, mas viver ao lado dela e recolher o testemunho de simplicidade, de humildade, de fidelidade dela na vida do dia-a-dia, em que ela era uma irmã carmelita como qualquer outra irmã, fazia tudo como qualquer outra. Ela ia à oração, ao recreio, às refeições, trabalhava como qualquer irmã. E o esforço dela era mesmo esse, para que fosse considerada uma carmelita entre as outras. Não queria nada de especial, não queria nada de particularidades e, portanto, era muito humilde. De facto, o testemunho dela nesse sentido era muito importante para mim, porque era uma pessoa que podia ter tudo, em termos de humanamente falando, ou até mesmo de atenções e de tudo, e ela fazia o mais que podia para passar despercebida. Fazia o possível, mas era difícil resistir aos apelos das irmãs que sempre quiseram saber mais acerca da infância e do que Lúcia tinha presenciado na Cova da Iria. Sim, principalmente nós as mais novas metíamos muito com ela e fazíamos-lhe perguntas e ela respondia sempre com muita simplicidade, com muita alegria.
E pronto, não fazíamos propriamente perguntas diretamente sobre as aparições, mas sobre a família, sobre a relação que ela tinha com a Jacinta e o Francisco, sobre como é que eram as coisas naquele tempo e depois também sobre a parte quando ela esteve nas Doroteias, como é que era a vida lá, e muitos episódios que ela tinha e que recordava com uma memória excelente, porque ela lembrava-se de tudo ao pormenor. Quando ela começava a falar da família, por exemplo, lembrava a casa onde nasceu, a casa paterna, e ela sabia o que é que estava na gaveta da mesa da cozinha, o que é que estava no quarto, naquele sítio, no outro. Tinha uma memória fantástica, de facto, e contava as coisas com muita vida, com muita alegria. E de facto era muito interessante ouvi-la falar, cativava, prendia mesmo a atenção. Dom Virgílio Antunes é o bispo da diocese em que se encerra esta fase do processo de canonização da religiosa portuguesa. É com satisfação que reconhece que os anos de espera se traduziram num processo bem organizado e que facilitará a fase romana que agora se inicia. O processo foi bem conduzido nesta fase, sobretudo com o auxílio da postulação, mas sobretudo da vice-postulação aqui em Portugal. Houve um longo trabalho do Tribunal que ouviu as dezenas de testemunhas, porventura mais até do que seriam necessários segundo o desenvolvimento habitual deste tipo de processos, mas houve um trabalho de auscultação e, portanto, de transcrição e de verificação, as assinaturas, tudo aquilo que faz parte, segundo o documento orientador das causas de beatificação e canonização dos santos e que está em vigor atualmente na Igreja Católica. Este trabalho foi assumido dentro do Carmelo de Coimbra pela irmã Ana Sofia. A religiosa de 39 anos reconhece que Deus fez tudo bem feito. Primeiro permitiu que ela se apercebesse da santidade da irmã Lúcia. E eu quase que vi isso com os meus olhos, não é? Toquei com as minhas mãos, vi com os meus olhos e isso ajudou muito depois, quando me confiaram este trabalho do processo de beatificação da irmã Lúcia na parte que competia ao Carmelo de Santa Teresa, que foi o Carmelo onde ela viveu. Isso ajudou muito a não desanimar e a não me sentir às vezes com vontade de deixar lá, isto não interessa, porque nós já temos o nosso trabalho, não é? Como é próprio do Carmelo. Temos o nosso horário, que é bastante apertado, e depois o trabalho da causa de beatificação foi muito sobrecarregante. Foi de facto, e depois nós queríamos fazer tudo depressa, mas a certa altura começámos a perceber que o depressa não podia ser tão depressa como nós queríamos. O processo de canonização da irmã Lúcia teve início em 2008, apenas 3 anos após a sua morte, e encerra agora a sua fase diocesana de inquérito. 9 anos de trabalho intenso, porque intensa e longa tinha sido também a vida da vidente de Fátima. Nós íamos explicando às pessoas, porque havia muita gente que nos dizia que já estava a demorar muito tempo e que queriam mais depressa, que não tinham dúvida que a irmã Lúcia é santa, e nós dizíamos, nós também não temos dúvidas de que a irmã Lúcia é santa, nunca houve nenhum problema nesta fase do processo diocesano, recolho dos escritos, não houve nada que dissesse aquilo que a irmã Lúcia deixou escrito é um problema, não, nunca houve nada, houve simplesmente uma preocupação muito grande da nossa parte, de todos aqueles que trabalharam, para que as coisas fossem bem feitas. Foi no dia 28 de março de 1907, em Aljustrel, diocese de Leiria Fátima, que nascia Lúcia Rosa dos Santos. Assim era o seu nome de batismo. Protagonista com os primos Francisco e Jacinta nas aparições do Anjo, nos Valinhos, e posteriormente nas aparições marianas da Cova da Iria, Lúcia levaria, após estes acontecimentos, uma vida de recolhimento, primeiro no Colégio das Irmãs Doroteias, no Porto, e depois na clausura das comunidades de Tui e Pontevedra, na Galiza. Em 1948 entra no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde redige as suas memórias, o principal relato das aparições de Fátima. É nesta comunidade que Lúcia inicia uma intensa correspondência com pessoas de todo o mundo e de todas as condições que lhe pedem conselho e orações. Até jovens, em busca da sua vocação, lhe escrevem e pedem conselho. Estas cartas eu posso dizer que nasceram da oração,
Muito concretamente no jubileu do ano 2000, quando o Papa João Paulo II veio a Fátima para beatificar o Francisco e a Jacinta. Nesta altura, eu li várias biografias sobre Fátima, eu era seminarista nesta altura também, e li as memórias da Irmã Lúcia. E quando li as memórias da Irmã Lúcia, senti esta realidade, esta verdade que me encantou, de que só é feliz verdadeiramente aquele que tem Deus no centro da sua existência. A irmã Ana Sofia também escreveu à Irmã Lúcia. Tinha 17 anos e a vidente de Fátima convidou-a a vir passar alguns dias ao Carmelo. Eu aceitei o desafio e vim nas férias do verão, porque estava a estudar, só tinha 17 anos. E de facto o primeiro grande impacto foi conhecer a Irmã Lúcia, não é? Foi aquela grande emoção e além disso a Irmã Lúcia e toda a comunidade. Foi muito emotivo e depois foi ouvir e começar a viver esta vida lado a lado com a Irmã Lúcia, mas lado a lado também com uma comunidade que vivia uma vida carmelita de silêncio e de oração. E eu gostei muito, pronto, foi muito importante, pelo que decidi, passado um ano, quando fiz 18 anos, vir. E a Irmã Lúcia acompanhou-me, quer com as cartas, quer depois pessoalmente, ela passava por mim, é uma imagem que eu hei de recordar sempre, passava por mim no corredor ou em algum sítio, quando me encontrava sozinha, perguntava-me, está feliz? Mas um perguntar assim mesmo interessado, não é tudo bem, não, era mesmo um perguntar porque se preocupava, porque... E eu notava que a atenção dela, o carinho dela era específico, era especial. Ela ajudou-me a conhecer e a amar Fátima. Eu digo que Fátima é um abraço de Deus, um abraço da ternura de Deus no século XX. A Irmã Lúcia, pelo seu testemunho, ajuda-me a ir a esse abraço, a acolher esse abraço e a viver nesse abraço. E nos momentos, todos temos nos momentos bons e menos bons, eu gostava de pensar neste Carmelo, neste lugar onde ela estava e mesmo sem me conhecer e lendo aquilo que eu escrevia, ela rezava por mim. O Papa João Paulo II disse que o Francisco e a Jacinta são duas candeias que Deus acendeu e eu gosto imenso deles. Eu tenho algo de dizer que a Irmã Lúcia é um rasto de luz na grande luz de Deus, que ela nos deixou através do seu testemunho e para mim é completamente reconfortante. Lúcia viveu 57 anos no Carmelo de Coimbra. Daqui saiu por diversas vezes por motivo de visita dos Papas, que com Paulo VI iniciaram visitas sucessivas à Cova da Iria. Principalmente João Paulo II, que no ano 2000 lhe tornava público o terceiro segredo de Fátima na presença da Irmã Lúcia. Foi nestes momentos que aproveitou para visitar os lugares da sua infância, as raízes familiares e os locais associados às aparições marianas ou do anjo. Havia um carreiro todo assim e nós sentávamos lá em cima com as pernas estendidas para baixo e vinhamos a escorregar de lá para baixo até aqui. A eira era escravizada. A nossa eira era redonda e era bastante grande e tinha assim um muro toda à volta. Não era assim de pedra miúda, era destas pedras de laje. Mas se Lúcia raramente saía do convento, havia quem lá se dirigisse para a visitar. Cardeais da igreja, algumas personalidades e até um ator de cinema. Tivemos a visita do Mel Gibson, que foi de facto uma novidade muito grande. Ela não tinha a noção de quem era o Mel Gibson, como qualquer um de nós tem, porque o conhece do cinema, mas ela viu o filme, porque o Mel Gibson teve essa atenção de mandar cá uma pessoa que colaborou muito perto com ele, e antes do filme sair nos cinemas, nós pudemos ver o filme aqui no Carmelo, toda a comunidade, e a Irmã Lúcia estava presente e apreciou o filme, naturalmente. Depois o Mel Gibson quis vir pessoalmente, passado algum tempo, quis falar com a Irmã Lúcia, quis estar com a comunidade e foi muito interessante, porque também aí a gente vê que uma pessoa que é tão conhecida e no fundo estava ali quase que emocionado a falar com a Irmã Lúcia.
E a irmã Lúcia, pronto, teve com a sua naturalidade, como ela sempre se comportava, porque isso tanto faz ser um cardeal, uma pessoa conhecida, como uma pessoa muito simples. Para a irmã Lúcia, o tratamento que ela tinha era igual. Foi um dia diferente no Carmelo de Coimbra, com Hollywood em busca da irmã Lúcia, através de Mel Gibson, mais conhecido pelas irmãs mais novas da clausura do que pela vidente de Fátima. Exatamente, até porque ela não vinha com muita naturalidade, e nesse dia nós dissemos-lhe: vai, irmã Lúcia, vai. E ela: mas porquê? Pronto, e veio, e de facto acho que foi muito importante, mais do que para nós. Pronto, para nós foi mais uma visita, claro, nunca esperava, por exemplo, eu pessoalmente, e nós as mais novas, nunca esperávamos ver pessoalmente o Mel Gibson e a esposa na altura, que veio com ele, mas para a irmã Lúcia foi só mais uma visita. Agora, para ele é que nós ficámos muito admiradas, como foi importante. Aliás, ele estava emocionado, notava-se perfeitamente que ele estava emocionado e pronto, ele, aliás, segundo aquilo que nós sabemos, ele veio a Portugal de propósito para vir aqui ao Carmelo de Coimbra e foi embora num avião particular. Portanto, foi da América a Portugal para ver a irmã Lúcia, o que significa muito, Apesar de algum limite de visitas que ela tinha, por uma questão de proteção da vida comunitária e da sua vida pessoal, recebeu a visita de muita gente. De cardeais, estamos a falar cerca de 48 cardeais, pelo menos pude contá-los, esses 48 certinham. Muitos bispos, sacerdotes, religiosas, leigos, gente que obtinha autorização ou do Senhor Núncio, ou mesmo da Secretaria de Estado do Vaticano, do Santo Padre, ou então aqui do nosso bispo, do Bispo de Diocese de Coimbra, à data, os bispos da Lúcia. Foi muita gente que ela recebeu. Ou seja, a sua difusão da mensagem de Fátima, que se faz sobretudo por carta, por escrita, mas também neste contacto pessoal, é extraordinária ao longo dos seus 97 anos. Lúcia nunca esteve fora do mundo. Na clausura, nunca se fechou ao cotidiano e à condição de vida de tantos homens e mulheres que conhecia pelas cartas que chegavam e a que respondia. Uma outra linha de força muito interessante é a preocupação sincera pelo cotidiano das pessoas, com as suas dores, com os seus sofrimentos, também com as suas alegrias do cotidiano. Então temos a Lúcia a alegrar-se com alegrias de famílias, de trabalhadores, de profissionais, e temos a Lúcia a sofrer e a preocupar-se com problemas de saúde, com aflições e angústias de todo o tipo que lhes chegavam. Podia viver uma espiritualidade mais pessoal, uma espiritualidade intimista, alheia à realidade da Igreja ou até alheia à realidade do mundo, a conhecer uma outra notícia, e de facto a irmã Lúcia não é nada disso. É uma mulher absolutamente atenta ao que se passa na Igreja e conhece a realidade, conhece as alegrias e as tristezas, e conhece os problemas e conhece as grandezas, e atenta ao mundo. Também conhece o que se passa nas nações, o que se passa em Portugal, e tem a sua própria perspectiva que procura ler a partir da fé, a partir da Sagrada Escritura, a partir da dimensão espiritual da sua vida. Lúcia começa esta intensa comunicação com o mundo a tinta permanente. Depois, escreve à máquina e chega à tecnologia informática, sempre atenta e aberta às possibilidades que os tempos lhe punham à disposição. Uma das coisas que ela recorreu desde muito cedo foi uma máquina de escrever, que era uma máquina de escrever muito rudimentar, a primeira, que está exposta no memorial. Depois, mais tarde, ofereceram-lhe uma máquina melhor, que ela chamava uma máquina de escrever computadorizada, porque de facto tinha um ecrã, era ligada à eletricidade, tinha memória e já lhe permitia, por exemplo, quando se enganava, apagar, e isso ela achou que lhe facilitou muito o trabalho e foi muito bom. Mais tarde ainda, quando eu já cá estava e já tínhamos computador, como nós falávamos muito do computador, ela um dia pediu à madre se podia saber como é que o computador trabalhava e disse: se isto me ajudar na correspondência, eu ainda aprendo, porque isto ainda me pode... Portanto, era muito interessante ver na irmã Lúcia esta abertura de mente. E sentia não só o direito de falar e de escrever, mas até o dever de não ficar calada,
que é uma coisa que nem sempre acontece. As pessoas facilmente pensam que deveriam dizer, deveriam manifestar o seu ponto de vista, o seu parecer, a sua opinião, etc. Mas depois deixa passar. Outros hão de fazê-lo. E a irmã Lúcia tinha essa preocupação de não deixar passar aquilo que era a manifestação do seu ponto de vista sobre os assuntos mais variados. De facto, o leque da sua correspondência é muito abrangente. Agora o processo de canonização da irmã Lúcia parte para Roma e inicia uma nova fase. Aguarda-se pelo anúncio da sua beatificação. Mas para que tal aconteça, pedem-se graças que indiciem um milagre. Mas neste momento, o processo não se preocupa com milagres, preocupa-se apenas com recolher uma quantidade também que nos pareça, neste caso, suficiente, para provar que já há dentro do povo de Deus, que já há muita gente a afirmar que alcançou graças por intercessão da irmã Lúcia. E de facto já temos muitas. Graças a Deus, já temos até alguns que apresentam características no futuro que poderão ser submetidas a uma investigação mais profunda para eventualmente dar origem ao tal milagre que desejamos para a beatificação. As pessoas, por sua iniciativa, começaram depois a escrever, a dizer que rezaram à irmã Lúcia e que receberam esta ou aquela graça, e nós começámos a arquivar essas cartas. Essas cartas são já mais de 1000, são muitas, e não só de Portugal, mas de todo o mundo mesmo, de todos os continentes. Nós temos recebido comunicações de graça, quer por mail, através da internet, no site da irmã Lúcia, onde algumas pessoas também têm deixado a comunicação das suas graças, e depois por cartas, que é a maior parte. São estes relatos de graças concedidas que serão depois estudados e poderão resultar em acontecimentos inexplicáveis à luz do conhecimento científico atual. Situações a que se chama milagres e que permitem aceder à beatificação e, posteriormente, à canonização. De Lúcia fica o testemunho de fé, de simpatia e humildade. Não é fácil uma pessoa que está no mundo com esta marca tão forte de ter sido a vidente de Fátima, um dos 3 pastorinhos, etc., saber situar-se em todos os momentos no seu lugar com o grau de humildade que se espera, pois, de uma pessoa que vive da fé, de uma pessoa que é religiosa e depois de uma pessoa que, como nós acreditamos, viu Nossa Senhora dessa forma, em que habitualmente tem sido apresentada a partir dos seus documentos, os documentos da Igreja, reconhecida inclusivamente. E eu penso que isto não é uma coisa nem fácil, nem simples. Aliás, eu acho que ainda há muita coisa para conhecer da irmã Lúcia e acho que daqui para a frente é importante que haja mais pessoas a estudar a vida, a mensagem, a obra da irmã Lúcia, porque no fundo Nossa Senhora confiou-lhe uma missão muito importante, divulgar a mensagem de Fátima, porque a Jacinta e o Francisco foram testemunhas, a irmã Lúcia foi a mensageira, aquela que deu a conhecer ao mundo o que Nossa Senhora disse. E, portanto, isto foi um trabalho de uma vida inteira, mas é curioso ver que foi sobretudo aqui no Carmelo, fechado, entre aspas, que a irmã Lúcia mais trabalhou pela divulgação da mensagem de Fátima. Mas perante tamanha investigação, milhares de páginas e o estudo dos peritos, será que a santidade está dependente de tudo isto? Só seremos santos se tivermos um postulador a trabalhar para nós? Claro que não. Esses são os santos canonizados, aqueles que a Igreja vai propondo como modelo. A santidade é acessível a todos, porque a santidade consiste em cada dia procurar configurar-me com Cristo, ter os seus sentimentos no meu cotidiano. Obviamente que alguns vão ter a vocação de serem modelos dos outros, estímulo, digamos, aqueles que vão à frente com a candeia a iluminar de uma forma peculiar, mas os outros, repara, estão muito mais santos no céu do que os canonizados. Lúcia de Jesus, a memória das aparições, a religiosa alegre e preocupada com todos. Se em vida ela respondia a tantas cartas, agora intercede ainda mais pelas preces que o mundo lhe confia.